Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um caso aqui do canal. E essa semana eu vou postar vídeo aqui todos os dias, então não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Já ativa o sininho para você não perder vídeo nenhum. E agora vamos pro caso de hoje. Ian Brady nasceu no dia 2 de janeiro de 1938, na área de Gursbow, em Glasgow, Escócia. Filho de Margaret Pegg Stewart, uma garçonete de um salão de chá. Quanto à identidade do pai dele, ela permanece até hoje um mistério, embora a mãe do Ian tenha alegado que ele é fruto de uma relação com um jornalista local que teria falecido apenas 3 meses antes do nascimento dele. Quando ele tinha cerca de 2 anos de idade, ele foi entregue a um casal de vizinhos chamados Mary e John Sloan, que já tinham 4 filhos. E a mãe dele continuou visitando ele. Ela teria entregue ele a esse casal porque ela não tinha condições financeiras de sustentá-lo. E algum tempo depois ela acabou se mudando para Manchester e o Ian permaneceu morando com esse casal. Quando ele tinha cerca de 9 anos de idade, a família se mudou para um conjunto habitacional em Pollock. E segundo fontes nessa época, o Ian começou a torturar animais. Há relatos de que ele tenha se gabado aos 10 anos de idade por ter matado um gato e até fogo em outro, mas ele acabou negando essas acusações e disse que nunca cometeu nenhum abuso contra qualquer animal. Conforme os anos passavam, os comportamentos dele pioravam. Na adolescência, ele chegou a comparecer a um tribunal juvenil 2 vezes por arrombamento. E aos 15 anos, ele abandonou a escola e começou a trabalhar. No entanto, ele nunca parava muito tempo nesses empregos que ele arrumava. Nessa época, ele também estava namorando com uma jovem chamada Evelyn Grant, mas o relacionamento deles terminou depois ele ameaçou com uma faca por ela ter ido ao baile com outra pessoa. Pouco depois ele precisou comparecer novamente ao tribunal, mas dessa vez por 9 acusações contra ele, e pouco antes de completar 17 anos, ele foi colocado em liberdade condicional sob a condição de voltar a morar com a mãe. E aí, como eu falei pra vocês, a Margaret estava morando em Manchester, então o Ian precisou se mudar pra lá. E a essa altura a mãe dele já estava casada, ela havia se casado com um homem chamado Patrick Brady e o Ian adotou o sobrenome dele. O Patrick era comerciante e ele arrumou um emprego pro Ian como carregador de frutas em um mercado. Mas cerca de um ano depois de se mudar para lá, o Ian foi novamente preso por roubar um saco cheio de focas de chumbo e tentar contrabandear ele. Ele foi enviado para a prisão de Strangeways, eu acho que é assim que se fala, por 3 meses e condenado a 2 anos no reformatório para treinamento. E lá dentro os guardas descobriram que ele estava produzindo a sua própria bebida alcoólica depois de o encontrarem bêbado em sua cela, o que fez com que ele fosse transferido para outra unidade considerada mais rigorosa em Hull. Ele recebeu sua liberdade no dia 14 de novembro de 1957 e voltou a morar na casa da mãe. Só que agora ele estava determinado a mudar de vida, então ele foi até uma biblioteca local, onde ele pegou alguns livros de contabilidade e começou a estudar no quarto dele. E em janeiro de 1959, ele se candidatou e passou para uma vaga de emprego administrativo na Millwards Merchandising, eu acho que é assim, uma empresa atacadista de distribuição de produtos químicos sediada em Gorton, e seus colegas de trabalho descreviam como alguém quieto, pontual, mas de pavio curto. E em janeiro de 1961, ele conheceu uma mulher chamada Myra Handley, que havia sido contratada para trabalhar como datilógrafa. A Myra nasceu no dia 23 de julho de 1942, em Cropsall, um subúrbio localizado na região de Manchester, e pouco depois a família dela se estabeleceu em Gordon, um bairro predominantemente operário. Ela era filha de Nella e Bob Hindley, e segundo fontes, seu pai foi descrito como um homem alcoólatra e violento com a família, chegando a agredir fisicamente a mãe dela, que costumava revidar. Além disso, a casa que eles moravam estava em péssimas condições e a Myra era obrigada a dormir em uma cama de solteiro ao lado da cama dos pais dela. Quando ela tinha por volta dos 5 anos de idade, ela foi enviada para morar com a avó dela, depois da mãe dela dar à luz a sua irmã mais nova, Maureen. Só que a casa da avó dela ficava bem perto da casa dos pais, era na mesma rua. Ela, inclusive, conseguia ver a casa deles da casa da avó dela. Então ela foi criada bem perto dos pais. E o Bob, o pai dela, ele havia servido na Segunda Guerra Mundial como paraquedista e ele havia ensinado a Myra a se defender desde pequena. Ele tinha perdido 3 anos da vida dela na guerra, mas quando ele voltou para casa, ele sabia que ele queria que ela soubesse se defender sozinha. E aí, para vocês terem noção, quando ela tinha ali por volta dos 8 anos de idade, um menino bateu nela, ele arranhou as bochechas dela e o rosto dela ficou sangrando. Então ela voltou para casa, contou pro pai dela, ela estava chorando, e ele disse para ela que se ela não voltasse lá e revidasse, ele mesmo daria uma surra nela. Então, quando ela encontrou esse menino de novo, ela o agrediu. Ela também passou a defender a irmã dela mais nova, e por ironia do destino, ela também defendeu uma amiga dessa irmã dela, chamada Pauline Reed, que mais tarde vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Alguns anos mais tarde, ela começou a fazer aula de judô em uma escola local,
Só que ninguém queria lutar com ela porque ela tinha o costume de demorar a soltar os adversários dela quando a luta terminava. Aos 17 anos de idade, ela ficou noiva de um rapaz chamado Ronnie, mas o relacionamento acabou com ela afirmando que ele era imaturo e que ele não seria capaz de dar a vida a ela que ela queria. Também nessa época, o pai dela sofreu um derrame e ele começou a ser cada vez mais amargurado com a mãe dela. Então, quando a Mayra soube o que estava acontecendo em casa, ela começou a bater no pai e a humilhá-lo também. E aí, no ano seguinte, ela estava trabalhando no mesmo escritório que o Ian quando ela conheceu ele. E ela se apaixonou por ele quase que de imediato. Só que, a princípio, ele não teve nenhum interesse nela. Ela chegou a passar cerca de 1 ano escrevendo no diário dela sobre ele. Só que ele não correspondia. Até que ela pegou um livro, uma poesia de Wordsworth, e ele finalmente notou ela. Os dois começaram a se aproximar. E em uma festa que teve na empresa que eles trabalhavam, uma festa de Natal, eles dançaram juntos. E depois disso, o Ian a levou até em casa e os dois teriam se beijado. Depois disso, eles tiveram seu primeiro encontro, com ele levando até um cinema para assistir os julgamentos de Nuremberg. E a relação dos dois começou a tomar um rumo extremamente preocupante. Isso porque, até aquele momento, a Mayra era católica, mas conforme ela e o Ian se aproximavam, ele sugeria vários livros para ela ler, incluindo as obras de Nietzsche, que criticava o cristianismo por sufocar o potencial da humanidade com sua crença de bem e mal. E segundo fontes, ela começou a se moldar de acordo com a imagem dele. Então, para vocês terem noção, quando Ian falou para ela que Deus não existia, ela simplesmente parou de frequentar a igreja e realmente passou a acreditar que ele não existia. Além disso, segundo fontes, os dois costumavam passar seus intervalos de almoço juntos, lendo em voz alta relatos de atrocidades nazistas. E mais tarde, a Mayra passou a tingir seu cabelo de loiro, se tornando cada vez mais submissa a ele e mal-humorada. Ela se afastou de seus colegas e, segundo fontes, o Ian queria saber até onde ela iria para poder satisfazer ele. Então ele começou a falar coisas como praticar assaltos a banco. Só que na verdade esse não era necessariamente o interesse dele. Na verdade ele sabia que ela já havia sido babá alguns anos antes e ele sabia também que os pais e as crianças gostavam muito dela. Então ele queria aproveitar isso, para poder fazer com que ela atraísse as crianças para perto dele. E aí em 1963 ela tirou a carteira de motorista, segundo fontes por influência dele, e comprou 2 armas. E ainda no dia 12 de julho daquele ano, eles fizeram sua primeira vítima. Pauline Reed, amiga da irmã da Mayra e a mesma jovem que ela teria defendido alguns anos antes, agora com 16 anos, estava prestes a ir para o baile com suas amigas, quando os pais delas as impediram de ir, depois de saberem que haveria álcool na festa. No entanto, a Pauline decidiu ir desacompanhada mesmo e acabou encontrando com a Mayra pelo caminho, que ofereceu uma carona a ela. Mas, durante o percurso, a Mayra disse que precisava dar uma passada em Sidle-with-More, nos Montes Peninos, para procurar uma luva que ela havia ganho de presente do Ian. E ela disse também que ele ficaria furioso se ela perdesse essas luvas. Então a Pauline concordou em ir até lá com ela para poder ajudá-la a procurar. Só que o que ela não sabia era que o Ian estava seguindo as duas o tempo todo de moto. Então quando elas chegaram lá, ele abordou elas e levou a Pauline com ele, enquanto a Mira permaneceu no carro. E depois disso a jovem foi abusada, espancada, esfaqueada e praticamente decapitada. Em seguida, ela foi enterrada em uma cova rasa pelos dois, acompanhada por um par de sapatos brancos que ela teria ganho de seus pais para ir até o baile. E segundo relatos, quando os sapatos dela foram encontrados anos depois, ainda era possível ver a inscrição dourada com o nome do fabricante de tão novos que eles estavam. E assim que a jovem não apareceu em casa naquela noite, os pais dela chamaram a polícia e uma busca começou atrás do paradeiro dela. Na época, ela namorava com um rapaz chamado David Smith, de 15 anos de idade, que tinha um longo histórico de violência. Aos 11 anos de idade, ele havia se envolvido em um esfaqueamento e tinha agredido um diretor dando um soco no rosto dele. E por isso, na época, ele foi considerado um suspeito óbvio para a polícia. Mas, conforme as investigações aconteciam, os policiais não conseguiram encontrar nada que ligasse ele ao caso. Então, com o tempo, ele acabou sendo descartado. E por fim, o caso acabou esfriando, assim como a relação do Ian e da Mira. Ele decidiu se afastar dela para explorar o lado homossexual dele. E a Mira começou um novo relacionamento com um policial chamado Norman Sutton. E ela teve muitas oportunidades de dizer para ele o que o Ian tinha feito, mas ela optou por não contar nada para ninguém. E aí, cerca de 4 meses depois da morte da Pauline, o Ian entrou em contato com ela novamente e ele disse que queria matar de novo. E segundo fontes, dessa vez ela se preparou melhor para isso. Ela teria forrado o porta-malas do carro com um plástico para poder ajudar na limpeza, teria levado uma faca, uma pá, uma corda e comprado uma peruca preta para poder usar. No dia 23 de novembro de 1963, ela ofereceu carona para um menino chamado John Kilbride, de 12 anos de idade, e assim como a Pauline, ele foi levado para Sidle-with-More, onde foi assassinado
e enterrado. A polícia foi chamada assim que ele não retornou para casa e uma busca aconteceu na região atrás do paradeiro dele. E as investigações revelaram que o último lugar que ele havia sido visto ainda com vida foi em um mercado da cidade de Ashton-under-Lyne. Mas depois disso ninguém sabia dizer para onde ele havia ido. No dia 16 de junho de 1964, Keith Bennett, de 12 anos, desapareceu no distrito de Longsight a caminho da casa da avó, que ficava a cerca de 1,5 km de distância da casa dele. No entanto, o desaparecimento dele só foi percebido no dia seguinte, quando as autoridades foram chamadas e deram início a uma longa busca, mas que infelizmente acabou não resultando em nada. E o Ian estava cada vez mais confiante de que eles nunca seriam descobertos. Eles tiravam fotos em Cedarrough Moor e também pegavam objetos das vítimas e guardavam com eles. Então eles acreditavam que a polícia não queria chegar até eles. Em setembro de 1964, a Myra e a avó dela se mudaram para Hattersley e o Ian se mudou junto com elas. E ainda naquele ano, no dia 26 de dezembro, eles fizeram mais uma vítima. Leslie Downey, de 10 anos, desapareceu em uma feira local em Manchester. Segundo fontes, ela teria sido abordada pelo casal e levada até a casa da avó da Myra, que naquele momento não estava em casa. Eles então a despiram, amarraram, amordaçaram e a obrigaram a posar nua para que eles tirassem fotos dela, além de fazerem uma gravação de 13 minutos enquanto a Leslie implorava por ajuda. Segundo fontes, ela chamou os dois de pai e mãe, e a Myra teria reagido a isso, mandando-a calar a boca. Logo depois, a menina foi abusada e assassinada. No dia seguinte, eles a levaram até Cedarrough Moor, onde a enterraram nua e colocaram as roupas dela sob os pés em uma cova rasa. Mais uma vez a polícia foi chamada e deu início a uma série de investigações, mas que novamente acabou não levando em lugar nenhum, porque os casos de desaparecimento haviam acontecido em lugares diferentes e eles não tinham conseguido encontrar nenhum corpo, nenhuma pista, nada. Então eles estavam trabalhando neles de forma isolada, sem fazer ideia de que todos eles estavam interligados. E aí, nessa época, a Maureen havia se casado com o David. Eles tiveram um casamento arranjado às pressas porque ela estava grávida. E pouco tempo depois, eles foram realocados para um bloco de apartamentos que ficava perto da casa da avó da Myra. E o grupo começou a passar bastante tempo junto. E aí teve um dia, o dia 6 de outubro de 1965, que a Myra levou o Ian até a estação ferroviária Manchester Central e ela ficou esperando do lado de fora até que ele voltasse acompanhado por um rapaz. Esse rapaz se chamava Edward Evans e ele tinha 17 anos de idade. Ele era aprendiz de engenheiro e depois os três foram até a casa da Myra. Segundo fontes, um tempo lá, o Ian pediu para Myra buscar o David em casa e levar ele para lá. Então ela foi até a casa dele e pediu para ele acompanhá-la na volta porque estava tarde. E aí ele não queria entrar, só que ela insistiu muito e disse que daria algumas garrafas de vinho para ele. Então ele entrou na casa e ficou esperando na cozinha, até que ele ouviu um grito muito alto de horror e a voz da Myra chamando ele na sala de estar. Então, quando ele chega na sala, ele vê o Ian em cima de um rapaz, que seria o Edward, e ele tinha atingido ele do lado esquerdo da cabeça com um machado. Depois disso, ele pegou um pedaço de fio e estrangulou o Edward bem na frente do David. E aí, mais tarde, o David disse que ele ficou horrorizado com tudo que ele viu ali. Só que ele também ficou com muito medo do que poderia acontecer com ele se ele dissesse alguma coisa, se ele fizesse alguma coisa. Então, ele ajudou o Ian a levar o corpo do Edward até um quarto de hóspedes que tinha na casa, porque ele tinha torcido o tornozelo e não ia conseguir levar ele naquele dia, né, para Cedarrough Moor, e não dava pro David levar ele sozinho. Ele também disse que a Myra fez chá pros três e que os dois passaram aquela noite brincando sobre o quanto eles tinham sujado a casa, tinham feito uma lambança com o sangue do Edward. E ele falou também que eles revelaram para ele os outros assassinatos que eles tinham cometido e que eles pediram pro David voltar lá na manhã seguinte para ajudar o Ian a levar o corpo do Edward. O David só foi chegar em casa naquele dia por volta das 3 horas da manhã e quando ele chegou ele contou tudo para Maureen, tudo que a Myra e que o Ian tinham revelado para ele. Então no dia seguinte, por volta das 6h10 da manhã, ele foi até uma cabine telefônica e ligou para a polícia. Ele contou tudo para os policiais e uma viatura de polícia foi mandada para lá para poder buscar ele e levá-lo até a delegacia. Depois que ele terminou de dar o depoimento dele, um superintendente da polícia foi até a casa deles e quando ele chegou lá ele conseguiu entrar, então ele pediu para dar uma olhada nos cômodos e tinha uma única porta que estava trancada. Ele pediu para Myra abrir, só que ela se recusou e ela disse que a chave estava no trabalho dela. Então ele se ofereceu para levá-la lá para poder pegar essa chave e nisso o Ian já percebeu que tinha alguma coisa ali acontecendo, então ele fala para ela abrir essa porta.
e quando ela abre, os agentes da polícia, conseguiram encontrar o corpo do Edward. E o Ian é preso na hora sob suspeita de assassinato. Inicialmente, a Mayra não foi presa, mas conforme os investigadores encontravam provas de que ela pudesse estar envolvida no caso, ela acabou sendo levada presa no dia 11 de outubro. Ela foi acusada de cumplicidade no assassinato do Edward e mantida em prisão preventiva na prisão de Weasley. E enquanto era interrogado, o Ian disse aos agentes que ele e o David eram responsáveis pela morte do Edward e que a Mayra apenas tinha feito o que mandaram. Uma busca foi realizada na casa e lá dentro os policiais encontraram um caderno com o nome John Kilbride anotado nele, e isso levou os agentes a acreditarem que tanto Ian quanto a Mayra estivessem envolvidos no caso de sumiço do menino. Enquanto as investigações aconteciam, uma mala que pertencia ao Ian foi encontrada no dia 15 de outubro em um guarda-volumes na estação Manchester Central, e dentro dela foram encontradas várias fantasias, anotações, fotografias pornográficas e uma fita cassete de uma menina mais tarde, identificada como a Leslie. E segundo fontes, o David disse à polícia que o Ian gostava de se gabar por ter provas fotográficas de seus crimes. No dia 16 de outubro, durante uma extensa busca na região de Sutherland Moor, a polícia encontrou a ossada da Leslie. E no dia 21 daquele mês, a polícia também encontrou o corpo do John, já em estado avançado de decomposição. Acreditando que os dois pudessem ter enterrado outras vítimas no local, as autoridades decidiram continuar com as buscas na região, que acabaram sendo suspensas em novembro, com a chegada do inverno. No dia 2 de dezembro, o Ian foi acusado dos assassinatos de John, Leslie e Edward, e a Mayra foi acusada pelos assassinatos de Edward e Leslie, e de cumplicidade no assassinato do John. Durante as investigações, a polícia analisou aquelas fotografias que tinham sido encontradas na mala do Ian, e em várias delas o cachorro dele, Puppet, aparecia ainda filhote, em Sutherland Moor. Então, para ajudar a polícia a estabelecer uma linha do tempo de quando os crimes tinham acontecido, os investigadores levaram o cachorro dele a um veterinário para tentar determinar qual era a idade dele. Só que esse processo exigia que o cachorro recebesse uma anestesia geral, e ele acabou não resistindo e morreu durante o procedimento, e a Mayra ficou extremamente furiosa com isso. Ela acusou a polícia de assassinar o cachorro, e segundo fontes, aquela teria sido uma das únicas vezes que os detetives teriam visto ela demonstrar alguma reação emocional. Quando o julgamento começou, o David foi a principal testemunha contra o Ian e a Mayra, e ele contou dos horrores que ele presenciou na casa e de como eles teriam contado para ele sobre as outras vítimas. Mas apesar disso, os dois se declararam inocentes. No entanto, essa alegação acabou não valendo tanto porque tinham muitas provas que ligavam eles aos assassinatos. No dia 6 de maio de 1966, o Ian foi considerado culpado pelos assassinatos de Edward, Leslie e John. Ele recebeu 3 penas de prisão perpétua consecutivas. Já a Mayra, ela foi considerada culpada pelos assassinatos de Edward e Leslie e recebeu 2 penas de prisão perpétua, além de ter sido considerada cúmplice na morte do John, recebendo mais uma pena de 7 anos por abrigar o Ian mesmo sabendo que ele teria assassinado o John. E em 1985, o Ian revelou a um jornalista que teria assassinado a Paulina e o Keith, o que fez com que as autoridades retomassem as buscas no pântano de Sutherland Moor. No entanto, eles só conseguiram encontrar o corpo da Pauline, sendo um mistério até hoje a localização do corpo de Keith. A Mayra faleceu no dia 15 de novembro de 2002, com 60 anos, em decorrência de uma pneumonia brônquica, e diversas funerárias se recusaram a fazer sua cremação, que só foi possível ser realizada cerca de 4 meses depois, quando suas cinzas foram espalhadas pelo Parque Rural de Starley Bridge, que fica a cerca de 16 quilômetros de distância de Sandwich Moor, por sua ex-parceira Patrícia. E cerca de 15 anos depois, no dia 15 de maio de 2017, o Ian faleceu aos 79 anos de idade, em decorrência de uma doença pulmonar restritiva. Ele foi cremado e suas cinzas foram lançadas ao mar. E por fins de curiosidade, em 1987, o Conselho Municipal de Manchester optou por demolir a casa que o casal morava, depois de longos anos de interesses excessivos por parte da mídia. É isso, pessoal, o caso fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando que essa semana eu vou postar vídeo aqui todos os dias até segunda-feira, então não esqueçam de curtir e se inscrever no canal, ativa o sininho para você não perder vídeo nenhum. Deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião e até o próximo caso. Só lembrando também que eu tô no Spotify, tô deixando o link aqui na descrição, então vão lá dar uma olhada, vai me ajudar muito e até o próximo caso.